9 de outubro. Coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. São João 9,17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E interrogaram: é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como pôde ver agora? Então os pais responderam: sabemos que é este nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Mas o cego retrucou: se é pecador, não sei, só sei uma coisa, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu de novo: já vos disse, e não entendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Esse homem que fora cego, que coragem, que convicção! Os pais, tremendo de medo de serem expulsos da sinagoga, sabia que era Jesus que tinha curado ele, conhecia a história, acreditavam na história, era testemunha de Jesus, do milagre de Jesus, mas se acovardaram, o pai e a mãe dele, com medo do que pensassem os líderes de sua igreja. E eles já haviam assentado em seu coração de que, se alguém dissessem que Jesus era o Cristo, ou seja, era o Salvador, era o enviado, era o Messias, então seria expulso da sinagoga. E para um judeu ser expulso da sinagoga é tudo aquilo que ele não quer. Seria odiado de seus vizinhos, seus parentes, de tudo. Mas aquele que fora curado não teve medo. E quanto mais se falava sobre o assunto, dividia opiniões, mais certeza ele tinha de que Jesus era o Filho de Deus. Que Jesus não era simplesmente um homem nascido ali, sem nenhuma missão. Era um homem especial.
E perguntaram para ele: você que foi curado, o que você pensa dele? Quem ele é? E ele disse: Jesus é um profeta. E isso era de envergonhar um fariseu, porque se ele era profeta, estava ali no meio deles, e eles mesmos não o aceitavam, e também não sabiam nada dele. Que líderes espirituais era este? Se um profeta da mesma estirpe que Elias, que tinha um alto conceito entre os judeus, estava vivendo ali entre eles, e os líderes não sabiam quem era? Era muita vergonha para eles. E ele falou: não, ele é um pecador, você não está entendendo. Os fariseus dizem: ele é um pecador, ele transgrediu o sábado. Se bem que ele não estava transgredindo o sábado, porque ele é o criador do sábado, ele é o Senhor do sábado. Como ele não sabia o que poderia ou não poderia fazer no sábado? Mas a tradição dos fariseus interpretou de maneira incorreta, errada, o que era e o que não era bom fazer no sábado. Jesus diz: é lícito fazer o bem no sábado? Recriar uma pessoa, os olhos de uma pessoa que estavam mortos ressuscitaram, reviveram. Isso é mais importante do que o sábado? Isto não é adequado de fazer no sábado? Foi para isso que deve ser feito no sábado, o bem. Vocês devem ver o bem que foi feito no sábado. E não querendo acusar de maneira invejosa aquele que fez o bem ao sábado. E difamaram o homem curado como alguém que tinha nascido cheio de pecado. E a base para isso era na crença deles de que se ele era cego, é porque nasceu cheio de pecado. E como outro pecador curou alguém cheio de pecado? É assim que os fariseus pensavam. Mas Jesus diz: nem ele pecou, nem o pai dele pecou. Foi para a glória de Deus, para enaltecer esse momento, porque ele passa a ser o meu discípulo, e foi certo. Um aluno, não contado nos 12, mas um aluno de Jesus, que estava diante dos fariseus, estava corajosamente pregando o evangelho, dizendo: este homem não é pecador, ele é um profeta. E vocês não sabem disso, vocês têm que abrir os olhos, vocês estão cegos. Eu era cego fisicamente, ele me curou fisicamente, e também me curou espiritualmente. Estou vendo fisicamente, estou vendo espiritualmente. Mas vocês que não nasceram cegos fisicamente, estão cegos espiritualmente. Vocês precisam ir até o enviado, o Siloé, e renascer, e serem recriados. E o próprio João reafirma, e nesse momento ali, em algum momento, para os discípulos, Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois, quando ele foi embora, vós sois a luz do mundo. E ali então desperta a curiosidade de todos. A origem misteriosa de Jesus. É o filho de Maria?
É apenas aquele nascido que mora em Nazaré, esse homem pobre que está aqui, fazendo milagres, curando, ressuscitando, expulsando demônios, exaltando e dando consideração e honra para as mulheres que eram desprezadas na sociedade, para os leprosos que eram desprezados, para os cegos, para os aleijados, mancos que eram desprezados. Este é um homem só. Da onde que ele veio? A origem misteriosa de Jesus deveria fazer com que eles fossem atrás para pesquisar. Quem é ele? Para você que foi curado? Porque eles não sabiam. De onde ele vem? Qual é sua missão? O livro de João responde tudo isso para uma igreja gnóstica. Interpretava os escritos da Bíblia de maneira espiritualista, de maneira mágica, de uma maneira não literal, e distorcia todas as coisas. Veja que ali dividiu todos. Os fariseus achavam que Jesus era um pecador. E a multidão dividiu em mais duas partes. Uns acreditavam que realmente ele era pecador e outra acreditava, como o jovem que foi curado, de que ele era um profeta. E corajosamente, aquele homem que foi curado disse: que sabedoria! Olha, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Falem quando foi. Falem quem foi. Um cego de nascença. Não é um cego que ficou cego algum tempo, mas um que nunca viu. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Veja que aqueles que achavam que viam, que enxergavam, estavam cegos espiritualmente. Diante de todas as evidências, não conseguiam enxergar esta realidade. Em vez disso, não queriam enxergar. Eles não enxergavam porque não queriam enxergar. Tinham outros planos no coração. E nós aprendemos uma coisa: nosso coração pode nos enganar. Em 1 Coríntios 1, 26 a 29, Jesus diz, Paulo diz: Jesus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Aquele cego era um louco. As coisas loucas do mundo eram um lixo para os fariseus. Era um lixo da sociedade, mas recebeu a atenção e a bênção, o amor de Deus. E envergonhou aqueles que se julgavam sábios, porque eles ficaram totalmente perdidos sem saber uma resposta para aquilo. E aquele ceguinho, ex-ceguinho, sabia todas as respostas. Muito cuidado. Não deixe a liderança religiosa, as tradições, as crenças enraigadas em nossa vida, não deixe ela nos cegar. Não deixe que a gente fique cego
pelas coisas do mundo, pelas coisas que não são certas, as coisas falsas. Isso poderá tirar a nossa salvação.